Já há alguns anos, os jogos eletrônicos desbancaram o cinema e outras áreas do setor de entretenimento, tornando-se a que mais fatura no mundo. Segundo algumas projeções, o faturamento global da indústria de jogos pode chegar a 46 bilhões de dólares em 2016. E o Brasil já é o quarto na lista dos maiores mercados. Contamos hoje com a presença do pesquisador e roteirista Arthur Protásio, para nos ajudar a entender como se deu essa espetacular evolução, tanto da parte técnica quanto do mercado de games. Está começando mais uma edição do programa Entrevista. Com a ajuda de um time de especialistas, vamos refletir sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Arthur, seja bem-vindo. Arthur, quais foram os grandes saltos evolutivos na história dos games? Se a gente parar para pensar na história dos videogames, é curioso imaginar que, por se tratar de software, digamos assim, a gente sempre está muitas vezes ligado à discussão de tecnologia, né? E dos saltos evolutivos que aconteceram por causa desses avanços tecnológicos. Então, se a gente parar para pensar em alguns marcos específicos, o videogame está desde a década de 50 como experimento, né, digamos assim, e principalmente desde a década de 70 como produto comercial. Mas mesmo na década de 70, com Pong, por exemplo, a gente tinha um potencial gráfico que é drasticamente diferente de hoje em dia. Então, ao longo do tempo, diversas questões, do ponto de vista visual mesmo, foram afetando o avanço dessa mídia. Então, em um dado momento, a gente tinha uma representação de poucas cores, pouca memória, para poder ter um jogo que pudesse ser armazenado num cartucho. A gente ainda está falando de mídias de armazenamento, né? Então, no início a gente poderia lidar com a fita cassete, depois a gente passou a lidar com o cartucho de videogame propriamente dito. E ao longo do tempo você passava de representações 2D, né, para depois o posterior e o tão consagrado 3D. E em um dado momento também houve mais um salto em termos de armazenamento. O que antes era um cartucho, depois passou a ser o CD e depois passou a ser o DVD. Hoje em dia a gente já está no Blu-ray. Mas a gente vê esses avanços acontecendo também não só na área visual. O Wii, por exemplo, quando ele saiu, né, há alguns anos, ele foi uma grande revolução dentro da história dos jogos eletrônicos por causa da sua proposta de interação, por causa da forma como você se movimenta e como aquilo tem impactos dentro do jogo. Então é muito curioso como é que a gente pode dividir isso em diversos setores. Ora, os saltos evolutivos aconteceram por causa da interação do jogador com o jogo, ora aconteceu em função de uma representação visual, gráfica, ou às vezes em função de uma questão de memória mesmo. Quanto ou de processamento memória... também, exatamente, né? Exatamente. Para processar a tanta parte coisa, gráfica, né? Exatamente. Isso fica muito claro quando você começa a ver e encarar os jogos como talvez antes uma mídia que se inspirasse demais numa mídia mais literária, né? Vou dizer, por causa da questão gráfica, da questão de processamento, muitos jogos no início pareciam com livros, mas livros em que você tinha puramente texto. Um dos mais famosos nesse caso é o Colossal Cave Adventure, da década de 70 também. É como se você estivesse lendo um livro e você tem que digitar ações, né, numa tela branca cheia de texto. Digitar. E você vai avançando na história dessa forma. Mas hoje em dia, se você for reparar em diversos jogos eletrônicos, muita gente olha para o jogo e fala: ah, eu estou vendo um filme. Então, isso já demonstra claramente como é que, digamos assim, houve um salto evolutivo do ponto de vista gráfico. E você começa, por causa disso, ter uma ênfase muito maior da cinematografia nos jogos. Então, ao longo de, digamos assim, 30 anos, a indústria dos jogos contou com diversos saltos, mas saltos que, atuando tecnologicamente em áreas distintas, foram impulsionando a mídia a buscar, digamos assim, uma manifestação própria, que é a manifestação que a gente vê hoje em dia, né? Seja com o Kinect, através do movimento, seja através da discussão dos gráficos e agora, chegando no PlayStation 4, o que vai acontecer, ou até mesmo como é que cada vez mais as pessoas buscam criar novas obras, novos jogos, que misturam essas influências, ora algo mais literário, às vezes algo mais cinematográfico, e quais outras possibilidades que estão ao nosso dispor também. Agora, a gente tem um cenário diferente com a explosão das vendas dos tablets e smartphones, né? Certamente. Como é que isso está afetando o mercado de games? Isso é muito interessante porque eu diria que a gente está passando, eu digo não só em termos de reconhecimento, percepção social da mídia do jogo eletrônico, mas em termos de modelo de negócio também, é muito claro que os videogames estão passando por uma fase de transição. E antes dessa fase, digamos assim, do ponto de vista de modelo de negócio, ela era muito clara e estabelecida no sentido de que você
tinha um mercado de varejo. Você fazia um jogo, geralmente financiado por uma publisher, né, distribuidora, você como desenvolvedor, como criador da obra, a distribuidora se encarregava de pegar aquele seu jogo físico e mandar para uma loja de varejo, e aí aquilo chega, enfim, qualquer loja em que o consumidor vai poder olhar nas estantes fisicamente e pegar aquele produto. Esse cenário mudou completamente, a gente ainda tem, naturalmente, hoje em dia, diversas lojas que vendem esses produtos fisicamente, elas ainda, digamos assim, compõem o miolo principal do que a gente está vendo hoje em dia, mas isso está perdendo muito espaço para a distribuição digital. E é daí que vem a importância dos tablets e dos celulares, das plataformas móveis, principalmente falando. Porque o que eles conseguiram fazer foi, tanto do ponto de vista do consumidor, mas do desenvolvedor, quebrar barreiras de acesso. Então, o que aconteceu foi que, antes, o consumidor ele dependia especificamente daquela loja para conseguir aquele jogo. E se não houvesse um contrato entre a distribuidora e aquela loja, ele simplesmente não tinha acesso. E isso, inclusive, leva a várias discussões de pirataria, porque a gente frequentemente entende pirataria como uma dificuldade de acesso a um produto pelo preço. Mas você também tem pelas vias de distribuição. Se você tem todo o dinheiro do mundo, mas você não consegue ter acesso a um determinado produto, o que você vai fazer? Então, com a distribuição digital, isso abriu uma nova possibilidade. A possibilidade de não só o produtor de conteúdo falar: por que eu preciso dessa loja física para distribuir meu produto? Eu posso botar online, pedir pagamentos via PayPal ou PagSeguro, por exemplo. Eu posso botar online numa rede de uma empresa já consolidada, pode ser Microsoft, Sony, Apple, tanto faz. E eu tenho essas opções para me valer e, digamos assim, de certa forma, eliminar intermediários, né? Você às vezes ainda depende de alguma rede, etc., mas você tem mais liberdade. E não só isso, mas mais liberdade no tipo de produto que você vai entregar. Porque como você não mais tem aquela obrigação de cumprir todo aquele procedimento de distribuição, você não tem mais aquela preocupação de ter que, no custo, no preço do seu produto, embutir embalagem física, embutir o próprio CD ou DVD, e isso acaba reduzindo, né, o custo de produção. Como isso reduz o custo de produção, você pode fazer um jogo a $1, um jogo a $5, um jogo a $10. Uma revolução, né? Exatamente, exatamente. Isso, assim, mudou completamente. Legal. E pro produtor também. Entendi. E vamos falar sobre os profissionais que normalmente estão envolvidos na produção de um jogo. Quais são esses? Eu acho que a melhor forma de... se você não conhece, talvez, bem a área de jogos, a melhor forma de comparar, eu digo isso geralmente, que pense em cinema mais programação. Você tem, geralmente, os profissionais que são... que podem ser equiparados ao segmento do cinema. Então, você vai ter, muitas vezes... os nomes não são bem definidos, isso varia muitas vezes de empresa para empresa, até pelo fato da mídia ser recente, né, em comparação com outras. Então, às vezes você tem a figura de um diretor, aí esse diretor ele pode às vezes ser um diretor criativo, ou se não pode assumir a função mais de um roteirista, etc. Mas no geral a gente tem 3 áreas bem distintas. A área do design, e muitas vezes design que eu digo, eu estou comentando especificamente game design, ou seja, a equipe que está pensando nas regras do jogo, ou seja, como que esse jogo funciona, como que o jogador vai interagir com esse jogo, o que acontece para ele ganhar, o que acontece para ele perder e quais são todas as ramificações que vão ocorrer a partir dessa lógica, desse pensamento. Mas o game design, apesar de ser um planejamento crucial para o desenvolvimento de um jogo, ele não existe sem, digamos, uma estrutura óssea ou o esqueleto, a base, que é a programação. Então você necessariamente precisa de programadores, pessoas que entendem de linguagem de programação, das mais variadas, né? Para poder fazer ali a estrutura daquele jogo. Porque não adianta você ter o planejamento do tipo, as regras do jogo vão ser assim, se você não tem um software ou um banco de dados que, quando o jogador clica com o botão esquerdo, aquilo tem uma repercussão dentro daquela estrutura de software. E, além disso, também a gente tem a outra área, que é a área da arte, propriamente dita. A gente acaba muitas vezes dividindo isso entre arte 2D, que muitas vezes tem a ver com ilustração conceitual, ou seja, as pessoas que vão fazer, digamos assim, aquela representação visual do jogo, mas aquilo vai, digamos, servir como uma inspiração ou como uma visão artística, que vai aí sim fundamentar a arte 3D, que é muitas vezes representada pelos profissionais que se encarregam de modelar um determinado personagem, como se fosse com massinha, mas digitalmente. Então, você vai ter que modelar um determinado personagem, você vai ter que pensar muitas vezes se ele é animado na estrutura óssea dele, e aí você tem nomes para esses procedimentos, como rigging, por exemplo, que é você atrelar aquela estrutura do personagem, ou digamos, o modelo, a estrutura óssea dele, e depois a animação, como é que ele vai se mexer, se ele está se movendo de maneira realista, se aquilo está
tolerável, aceitável, exatamente. Isso porque o jogo também pode ter uma física completamente diferente do que a gente já viu. Então, e por fim, não podemos esquecer, claro, muitas vezes a figura de um produtor, ou seja, alguém que vai estar aí coordenando todas as equipes, coordenando prazos, muitas vezes fazendo interface com a mídia ou com outros setores. Agora, isso que fique bem claro é quando você já tem uma equipe grande com uma possibilidade de especialização. O que eu costumo dizer, até por atuar como desenvolvedor de jogos, é que quanto menor a equipe, mais papéis são acumulados por cada um desses profissionais. Então, eu já participei de projetos em que eu tinha que ser o game designer e o cara da música. E eu não sou músico, mas eu tive que dar um jeito de fazer uma trilha ali ou reunir efeitos sonoros para aquele jogo especificamente. E é inevitável. E quando a gente fala sobre distribuição digital, como fica mais fácil produzir jogos, ao mesmo tempo você também tem equipes menores e independentes. E que tipo de jogo faz mais sucesso hoje? Nas várias plataformas? Isso é importante, a plataforma, né? É a palavra-chave. Porque se a gente for pensar no mercado tradicional, o mercado de consoles, né? Xbox 360, PlayStation 3, agora a gente já tem o Wii U, mas também antes era o Wii. Que jogos fazem mais sucesso? A gente, sem dúvida, está passando por uma fase. A gente não está, eu não diria que a gente está no meio dessa fase, talvez a gente já tenha passado do meio e esteja chegando agora no, digamos assim, o último terço dessa fase. Mas é indiscutível o sucesso que os jogos de tiro em primeira pessoa estão fazendo. Isso, chamados FPS, né? Exatamente, First Person Shooters. Isso é indiscutível porque um dos melhores exemplos é quando a gente olha para o recorde que o Guinness estabelece como o maior lançamento da indústria do entretenimento. E pelos últimos anos, a série Call of Duty tem levado todos eles. Seja com Black Ops, seja com Modern Warfare 3, Modern Warfare 2... E antes da série Call of Duty, o único jogo que levou foi o GTA 4 em 2008, exatamente. E antes do GTA já era lançamento do cinema, né? Então, assim, os FPS, sem dúvida, estão aí. Para finalizar, como é que está o Brasil nesse mercado, tanto como consumidor como produtor de games? Ótima pergunta. O que acontece é o seguinte, o Brasil, ele está, certamente, assim como a mídia dos jogos, está passando por uma fase de transição. Uma fase de transição positiva, assim, não tem a menor dúvida. Graças à distribuição digital, o Brasil conseguiu, digamos assim, uma janela de oportunidade muito significativa. Porque se a gente ainda estivesse discutindo o modelo de negócio tradicional do varejo, o Brasil não teria tanto espaço quanto ele tem hoje. Porque muita gente, você tem, digamos assim, um fomento das comunidades desenvolvedoras de jogos. Aqui no Rio de Janeiro eu represento a Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos para o Estado. Então, você vê nas reuniões, você vê muita gente interessada, você vê o tempo todo desenvolvedores independentes, pessoas que talvez antes não tivessem conhecimento, agora começam a cada vez mais se envolver com a área. E dúvidas do tipo, antes a dúvida era como que eu faço um jogo? Mas como as ferramentas já estão se tornando cada vez mais fáceis de acessar, como o conhecimento está se tornando cada vez mais difundido, agora as preocupações são do tipo, eu já sei fazer um jogo, como é que eu comercializo o meu jogo? Como é que eu levo isso para mídia? Ou, caramba, eu acho que eu cheguei no ponto em que eu preciso de um contador na minha empresa, entendeu? Esse tipo de coisa demonstra claramente um progresso na maturidade da indústria. E a gente não estaria tendo esse tipo de discussão se as coisas não estivessem avançando. Então a gente tem ótimos exemplos de jogos produzidos independentemente aqui no Brasil, seja por, digamos, desenvolvedores, empresas maiores ou empresas menores, todos eles têm no seu espaço na internet através da distribuição digital. E isso tem sido muito positivo porque isso mostra claramente que o Brasil, para crescer, do ponto de vista de produtor, não precisa exclusivamente estar em contratos com as grandes empresas dos consoles como Xbox e PlayStation. E para o consumidor isso também tem sido extremamente positivo graças novamente à distribuição digital, porque os preços dos jogos caíram, ou seja, isso afeta positivamente uma baixa em termos de pirataria, mas também acaba gerando um incentivo maior para a participação, porque se o consumidor brasileiro está comprando jogos internacionais, em um dado momento ele vai começar a ver também que existem inúmeros jogos nacionais ali que merecem sua atenção e estão por preços acessíveis, iguais aos norte-americanos ou internacionais, que quer que seja. Conversei com o Arthur Protásio. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a vocês também por terem acompanhado essa edição do programa Entrevista. Até a próxima.